Oi, gente, tudo bem com vocês? E eu que tô dentro do carro, não foi programado isso aqui. Eu programei, saí hoje com a câmera, saí com o tripé, saí assim toda preparada pra ir pra um lugar gravar pra vocês. E tá assim, chovendo muito, gente, chovendo muito, muito. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de gravar? Não vou, né, gente? Eu vou improvisar, fazer o que eu posso e aqui estou eu. Alguns carros passando, na verdade, deixa eu mudar aqui para que os carros não tirem a atenção de vocês nesse vídeo, porque esse vídeo ele tá assim dentro do meu coração desde quarta-feira. Hoje é sexta-feira, né? E aí eu resolvi assim na quarta-feira gravar esse conteúdo, só que pela minha agenda de trabalho eu não consegui. E eu falei, não posso deixar de gravar, porque hoje é meu dia, minha oportunidade, porque minha mãe tá aqui, né? Ela tá lá em casa e eu tô aqui dentro do carro, gente, gravando esse vídeo pra vocês. Ela tá lá me esperando pra gente almoçar. Então eu vou tentar, inclusive, ser breve para poder ir lá, para poder almoçar com a minha mãe. Esse vídeo eu não vou conseguir trazer as palavras da forma que eu gostaria, porque eu queria muito que as palavras, o embasamento bíblico, ele fizesse parte aqui de todos os meus vídeos, porque eu quero transmitir isso para você, a palavra de Deus. Mas tem um embasamento que é o meu maravilhoso Café com Deus Pai. Minha mãe trouxe pra mim. Minha mãe chegou na segunda, gente. Só hoje eu consegui abrir, desencapar mesmo o livro. E eu falei, vou ler. Então era ainda 6 e pouco da manhã. Eu abri aqui no dia de hoje, porque ele é pelos dias. E aí, gente, coincidentemente caiu justamente com um tema, coincidentemente ou não, né? Deus, fale comigo. E aí ele fala, mas a gente ignora que ele está falando. Então, assim, eu acho que Deus falou comigo mesmo através dessa palavra de hoje, que foi o dia 31 de março. Eu até destaquei aqui, ó, alguns trechos, eu destaquei porque eu quero falar isso pra vocês. É um devocional, assim, que a palavra-chave se chama restauração. E eu acredito que talvez um pouco do que eu fale consiga transformar um pouco aí dentro do seu coração, porque a gente busca muito a palavra de Deus, a gente vê vídeos, né, YouTube, vê os pastores, vê as pregações e a gente se emociona com a pregação, a gente se emociona com o que a gente está vendo, mas a emoção maior, ela não é o que a gente vê, mas o que a gente sente. Não é ver Jesus na vida do outro agindo, é sentir Jesus agindo na nossa vida. Então, é isso que eu quero falar para vocês hoje sobre família. Você que abriu esse vídeo e até agora não tá entendendo porque eu tô falando, só falando sem parar, é para poder falar sobre a restauração de famílias disfuncional. Eu vim de uma família disfuncional, eu não vim nem de um berço católico, nem de um berço cristão, eu não vim de um berço que me levou para a igreja. A minha mãe é meu exemplo, que a minha mãe, ela assim, desde pequena, apesar da gente não ter esse hábito de frequentar a igreja, eu até falei pra vocês num vídeo que eu não sou batizada, gente. Então, olha só que criança que nasce nesse Brasil que não é batizada. Eu, né, ó. Então já vem aí, né, que eu não tive essa experiência, mas mesmo sem frequentar, a minha mãe, ela tinha o hábito de ler a Bíblia. E ela tinha, assim, eu sempre vi, eu tenho essas memórias na minha cabeça de ter a minha mãe com a Bíblia. A minha mãe foi essa minha inspiração. Mas eu nunca, assim, quis sentir e quis me conectar com Deus, né? Porque a minha família era assim, minha família sempre foi muito bagunçada. É muito difícil a gente parar e contar detalhes, contar o que aconteceu, porque, não sei, né, às vezes a gente tem que preservar muitas coisas, porque pode ser que quando a gente
compartilha as nossas fraquezas, elas mesmas viram ferramenta contra nós, né? Por isso eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo aqui, para que isso não distorça e não vire algo contra mim. Mas eu vim de uma família disfuncional. E quando eu falo família, gente, eu não falo de pai e mãe não, tá? Não é só pai e mãe, mas assim, a família do meu pai, a família da minha mãe. E agora que eu estou tendo conhecimento da palavra, eu entendo que por muitas vezes a gente tende a repetir padrões, né? Que nós estamos, assim, parece que a gente está fadado a fazer o mesmo que a nossa família fez no passado. E isso, gente, assim, a gente começa a julgar, né? A julgar o que a pessoa fez, o que a pessoa faz. Por exemplo, eu repito padrões de ignorância que alguém da minha família teve. Mas por quê, né? Por que aquele meu familiar tinha padrões de ignorância? Será que ele simplesmente resolveu ser o revoltado da família? Ou será que ele está repetindo processos de geração em geração? Então, essa semana eu escutei a história do criador desse livro aqui, né, gente? A história do escritor que é o Júnior Rostirola. E a história dele me tocou muito. Foi na quarta-feira que eu escutei ele falando que foi de geração para geração, que a história, depois, gente, vai lá, se vocês não conhecem, escrevam para conhecer a biografia, a história do Júnior Rostirola, que ela é muito linda. Eu vou deixar aqui embaixo o podcast que eu escutei, em que ele compartilha um pouco da história dele, porque é uma história belíssima. Mas, gente, ao ele falar sobre as gerações, que eu fui entender um pouco. Às vezes a gente quer repetir padrões, a gente quer buscar a mesma coisa que aconteceu na nossa família, né? E aí eu senti no meu coração e vim compartilhar isso aqui com vocês, porque pode ser que você aí esteja passando por isso. Pode ser que você tenha um pai que não te tratou bem, né? E aí você vai ser um pai ou uma mãe que não vai tratar o teu filho bem. Aquela história que a gente escuta muito sobre o bater, sobre o educar, sobre o amor, o eu te amo dentro de casa, entre N situações que a gente vive no passado e a gente replica no nosso presente, na oportunidade que a gente tem de quebrar ciclos, a gente repete o mesmo ciclo. E às vezes a gente acaba julgando os nossos próprios pais. Vou usar os pais agora. Às vezes nós olhamos para os nossos pais e falamos assim, mas eu fui tratado assim, né? Se o seu pai, por exemplo, ele era um pai mulherengo, e aí você se tornou um homem, ou uma mulher também infiel no relacionamento, muitas vezes você vai usar a justificativa do seu embasamento. Não é assim, gente, porque pode ser que o que ele te deu foi o que ele recebeu. A geração passada dele, pode ser que a geração de avós, de pais mesmo, né, que são seus avós, tenham oferecido muito pouco. E o que ele recebeu foi o que ele pôde dar. Então a gente tem que sempre olhar para toda a história e entender o que aquela história ela pode impactar na sua vida hoje. O que você pode usar aquilo de exemplo para falar para a tua próxima família que você não quer que repita. O que eu vou usar de embasamento para que as minhas próximas gerações recebam, né, de mim, para que elas possam dar para as outras e outras gerações. Nesse caso, eu quero muito que as minhas próximas gerações, elas possam falar o que eu pude dar de melhor e não o que eu dei de ruim. Então eu quero que meus filhos cresçam em um lar cristão, eu quero que eles entendam o conhecimento da palavra, eu quero que eles vivam inúmeras coisas que eu não vivi. Porque depois que a gente cresce, pode ser que a gente simplesmente amadureça a nossa cabeça e entenda, olha, isso é perdoável, não, isso foi por tal situação. E a gente utilizar isso realmente como uma opção de desenvolver para melhor e não para repetir algo que machucou alguém e que vai machucar alguém lá no futuro, né? Então, por que dentro do meu lar eu vou aceitar que os meus filhos apanhem?
Porque eu apanhei. Então, assim, eu posso fazer a diferença. E às vezes você tá num lar disfuncional, porque não é uma questão de ser, é uma questão de estar. Você pode mudar essa situação. Ai, Thaís, mas bater educa. E eu aprendi assim. Inclusive, eu vou entrar nesse detalhe de bater, porque é um detalhe assim, né, gente? Eu apanhei muito na minha infância. Nossa Senhora, mas meu pai me batia demais. E meu pai tá vivo, tá, gente? Porque muitas vezes a gente só cria coragem pra falar depois que já não tá aqui, né? Mas meu pai tá vivo, meu pai sabe, gente, eu apanhei muito. E eram umas surras, assim, cabulosas. E quem vive nessa época que eu vivi, muitas vezes fala, né? Ah, meu pai bateu, mas hoje eu respeito meu pai porque ele me bateu. E não, gente, hoje eu respeito meu pai porque eu quis respeitar, porque eu sinto em mim que eu devo honrar o meu pai. Até na Bíblia fala, né, que nós devemos honrar os nossos pais. Honre teu pai e tua mãe. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, honre teu pai e tua mãe. Então, por muitas coisas que eu não compreendo que acontece, né, na minha família, muitas situações assim extremamente difíceis que ainda estão lá dentro, né, que são uma dor em mim, eu sinto que eu devo honrar o meu pai e minha mãe. E então, eu hoje não respeito meu pai porque ele me bateu. Se ele não tivesse me batido, eu acho que eu amaria muito mais do que eu amo, né? A minha mãe também, minha mãe tinha os momentos dela que ela pegava o chinelo, pegava mangueira, pau de não sei o que, gente. Nossa Senhora, a gente apanhava com o que tinha, né? E assim, eu não conto essa história para poder falar, bata no teu filho que você vai educá-lo. Não, pelo contrário, dê amor pro teu filho, ele vai te amar muito mais. E não só para filho, gente, mas assim, isso aí você transforme e use na sua vida da forma que Jesus precisar falar no teu coração, né? Eu tô até com a boca seca, gente, mas eu vou acelerar aqui porque eu tenho que ir embora. Mas, agora indo aqui pra parte que eu falei, é sobre o devocional de hoje. Cumpra o seu chamado. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E aí, assim, né, nesse diálogo entre Jesus e seu discípulo, revela que o coração de Cristo estava focado nas pessoas. Ele não entregou a vida por teologia, doutrina ou religião, mas para conectar pessoas no coração do Pai. Restabeleça relacionamentos, conecte pessoas. O seu posicionamento é fundamental. E eu senti que essas palavras falaram comigo, porque eu, assim, gente, eu carrego muito comigo, né? A Thaís, que vocês não conhecem aqui do outro lado, eu carrego comigo uma dor muito grande. E essa dor, nem sempre ela precisa ser compartilhada para que você seja curado. Deus, às vezes, vai te usar de uma outra forma. E às vezes essa forma pode ser isso aqui, gente, que eu estou fazendo com vocês. Pode ter sido essa decisão que eu senti no meu coração de mudar o conteúdo completamente aqui do canal para um conteúdo que eu não tenho experiência nenhuma. E, gente, eu assim senti no fundo do meu coração que eu deveria vir aqui falar com vocês. Porque pode ser o teu propósito, pode ser que não seja o meu propósito de vir aqui e falar sobre Jesus e falar que você deve restabelecer relacionamentos, que você deve entender e perdoar, arrepender-se às vezes de coisas que você fez, porque arrepender é um ponto assim primordial, né, para você conhecer Jesus. E pode ser, gente, que essa minha dor ou a sua dor transforme, né, no seu maior propósito, porque enquanto Deus te usa para poder curar as pessoas, Ele cura você, Ele cuida de você. Você está ajudando, né, as pessoas para que elas não passem pelo mesmo que você passou. Ajude as pessoas a se restaurarem de coisas que você não conseguiu ainda restaurar. Mas enquanto você está ajudando, Deus está cuidando de você. Tem até um louvor muito maravilhoso, né, que fala exatamente sobre isso. Enquanto você está sendo usado, Deus está cuidando de você e te curando. Eu vou deixar esse louvor aqui embaixo para vocês, que é maravilhoso. Se você tem alguém na tua família, ou se você é a pessoa da tua família que
passa por situações assim, ou que você gera situações, né, para que as próximas gerações parem de se questionar, mas meus últimos 10 anos eu vivi isso. Pare e pense, o que as pessoas vão falar de você nos próximos 10 anos? Não só 10 anos, gente, agora. Viva! Olha para tua casa, olha para os teus filhos, o que você pode fazer diferente no teu lar, o que você pode fazer com que os teus filhos tenham boas memórias e criem boas memórias de você. Pode ser que eu tenha falado muita besteira? Pode ser, mas assim, é como foi na história de Jeremias, né? Apenas assim, Jesus falou, abra tua boca e fale. Então pode ser que eu esteja usando palavras inadequadas, mas a intenção, ela é muito maior. E eu quero que vocês se aproximem de Deus, assim como eu estou me aproximando, que vocês perdoem, que vocês se conectem com pessoas que passaram por algo, por que ela recebeu, o que ela pôde dar. Então, às vezes, ela precisa de um abraço, às vezes ela precisa de um eu te amo, ela precisa receber aquilo que ela não recebeu. Então não perca a oportunidade. Muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo até agora, gente. Vendo esses carros passar aqui, tá chovendo, tá ventando, mas essa mensagem ela não podia ir embora comigo pra casa. Ela tinha que ficar aqui nesse vídeo e eu tô muito feliz de ter compartilhado com vocês, tá bom? Um grande beijo e Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço.